gente, como é bom falar. É sobre isso já vai pro meu canal. Meu Deus do céu. Pode vir mais pra cá aqui, ó. Amiga, a gente é muito velha. Ai, não, tá dando minhas pernas já, gente. Estica a perna um pouquinho, perde a pose, amiga, tá tudo Ai, bem. meus cambitos. Ai, estica o joelho. Meu joelho dói. Bicha, Meu joelho dói. dura. Isso que joelho você também. treina. Seu joelho dói? Nossa. Já vamos fazer um Principalmente depois do alongamento. problema que eu Quando tive. eu faço Smith, Nossa stiff, Senhora. meu joelho depois ele pega. Sempre esse daqui, ó. Eu também é isso. Ai, tá repreendido, amigo, porque, Amém. ai, não dá, gente, pra ficar doente, não. É. Depende do meu joelho. Eu tava falando o que mesmo que eu esqueci? Você tava falando, do que ele tá falando, Rafa? Difícil, né? Seu marido fala. Vou ter que voltar. E você não é muito de falar? Não, eu sou mais Você é mais ouvinte. Ah, Eu queria também. ser assim. Eu acho que eu sou os dois. Um pouco dos dois. Você também tem um pouco dos dois. Você é bem falante, mas quando você para escutar, você também escuta e espera. E isso eu acho que é importante também a gente falar sobre isso um pouco, da importância da gente se colocar um pouco no lugar do outro nesse sentido, porque todos nós temos a necessidade de falar. Tá? Agora não é nada para é uma sei. coisa assim, vamos compartilhar uma experiência natural nossa mesmo, como ser humano. Eu sou assim. Antes eu acho que eu era um pouco mais desrespeitoso no sentido de não acolher assim a necessidade de escutar o outro. Eu aprendi isso com o Rafa. Você Acho que reconhece isso, eu Gil? reconheço muitas Cara, eu coisas em vejo tanta mim. evolução nisso. Eu reconheço ele é o meu maior vilão, porque ele sabe de todos os meus medos, ele assim, grande, acho que quase todos. Não 100%, porque eu acho que ninguém sabe 100%, 100% do outro, não. é. Mas assim, o Rafa sabe muito as minhas fraquezas, assim, do que realmente me frustra, o que me decepciona como ser humano. Eu acho que quando eu era um pouco mais jovem, eu era um pouco mais frio nesse sentido, porque eu não aflorava tanto assim, mesmo trazendo sempre essa coisa de acolher as minhas amigas, as minhas clientes, eu sempre era mais frio, realmente eu era mais distante ainda. Eu era presente, eu acho que a minha presença, por um momento, supria toda aquela ausência, que para mim eu já ficava completo, mas assim, depois que eu comecei a analisar que realmente a vida não é só isso. Eu tenho que se fazer presente na vida das pessoas em todos os momentos. Uau. Né? Em todos os momentos, desde quando ela posta uma foto, eu ir lá dar uma curtida, ou ir lá fazer um comentário em qualquer outro momento, e eu não fazia essas coisas. Não. Antes eu queria só eu, hoje não, hoje eu abro meu Instagram, WhatsApp, eu vou lá, às vezes eu nem filtro muito assim olhando, mas eu já fico lá no coração, curtindo de todo mundo, porque todo mundo quer atenção. Nunca, né? Nossa, então o que eu disse não foi mentira, assim, não foi uma coisa em tá verdade. tudo bem. Ele evoluiu muito, porque ele passava um pouco de frieza, claro, tinha os momentos que eu acredito que tudo tem Deus, então o Senhor usava aquela situação para que ele viesse tendo mais atenção e ele dava, não tô dizendo que ele não dava. Sim. Só que assim, de uns anos para cá tem melhorado muito, tipo assim, você vê o Gil realmente assim muito presente, com um olhar mais de empatia, não que você não tinha, mas você era jovem também, então e você não tinha referência, desculpa, amigo, não tinha referência nenhuma. Nem de E eu nada. falo que a referência ela começa dentro de casa. Você muitas das vezes você não tem, né, uma referência dentro, ou até mesmo um cabeleireiro que você fala assim, nossa, eu quero ser ele, porque ele pega, ele trata, ele faz, ele acontece. E quantas vezes eu falava, nossa, eu publiquei o Gil, nossa, você falou uma coisa que era verdade. Há anos, não mas hoje. isso não é eu uma fazendo, coisa. Nossa, ele nem curtiu. Exatamente. Porque antes eu deixava meu WhatsApp aberto para ver quem é que via. Hoje, eu não, graças a Deus, uns anos para cá, eu desliguei. Não quero saber quem vê, quem deixa de ver. Né? Eu também mas antes não me eu era importo. ligado a isso. Nossa, ele viu, mas ele nem reagiu. Ficava, sabe? E aí traz um distanciamento, porque às vezes assim, eu não tô na intenção, eu não vejo por maldade, mas olha só como traz uma sensação. Eu tô trabalhando isso em mim, eu reconheço ser assim, que eu era assim, eu trabalho isso para melhorar como ser humano, evoluir. Meu Deus! Mas eu também passo um pouco por isso. Eu acho que é a troca da vida, porque realmente o mundo ele tá rodando. E aí às vezes, hoje eu tô tratando isso em mim nesse sentido, porque eu tô fazendo toda essa trajetória, eu posto os vídeos, posto as coisas e a gente fica na expectativa de que todo mundo vai reagir, que vai comentar, que vai curtir. E aí vem a frustração, porque não vem. É verdade. O meu propósito da minha vida maior toda é para conseguir atingir pessoas desconhecidas, porque os conhecidos mesmo não. É verdade. Ninguém tá, são pouquíssimas pessoas que compartilham o que você posta, que reagem. E não é, o sentimento não é sobre isso, mas é sobre você ajudar, sabe? E eu ainda tô trabalhando toda essa questão, porque são vários nichos que entram, não é só esse da pessoa não reconhecer, e sim da pessoa se imaginar naquele lugar ou não aceitar eu estar naquele lugar.
Tem muita gente que me acompanha só por acompanhar. Só por acompanhar. Tá ali só para me julgar, como já fizeram pessoalmente. Então, assim, são coisas que eu filtro, descarto e não agrego para mim, porque não é sobre isso, é sobre mim. Mas eu acredito também hoje, falando sobre as redes sociais, falando sobre todo esse nicho de marketing, que eu não sei o porquê, mas eu acredito muito hoje no se você curte, eu curto. Se você Também, curte, eu curto. tem também. Por que eu falo? Porque mesmo eu sendo cristã e tendo muitas pessoas hoje da minha igreja, eu vejo que tem pessoas que são. É hipocrisia nossa dizer que a gente posta sem esperar like. Sim. Ah, eu posto, eu não espero. Mentira, a gente espera. Ah, alguém vai gostar do meu post, alguém vai falar. Não que a gente, pelo menos eu não vivo disso, eu quero passar uma mensagem. Mas quando começa a chegar, nossa, é bem verdade isso, ali é bem que. Ai, nossa, a pessoa gostou, nossa, que legal, tô sendo algo que alcançou em algum âmbito ali no coração, algum espaço, não. Aí quando você vê que algumas pessoas que você gosta, que você admira, entrou, olhou e não reagiu, você faz. Ai, será que não gostou? Não é que eu fico habitolada, mas já passei por momentos de ficar assim. Então eu vejo hoje a rede social como assim, se eu curto, eu vejo que a pessoa curte, se eu reajo, eu vejo que a pessoa reage. Hoje a carência, as pessoas são muito carentes, né? Sim. E é uma verdade, a gente sabe que é muito carente. Quando eu vejo que algumas pessoas, hoje eu tento fazer menos, mas antes eu fazia muito mais, eu queria muito mostrar como eu estava, o meu dia a dia, como eu sou, porque eu queria ser vista. Eu falo que é uma. Ai, meu Deus, eu não acredito de identidade. Você não está ali, a sua identidade não está firmada. Você não tem uma identidade firmada hoje, que eu postando ou não postando, eu sei que eu sou, eu sei para que eu vim, eu sei o que fazer, eu não preciso da aprovação de ninguém. Sim. Mas muitas pessoas hoje não vivem assim. Então eu vejo que a rede social, ela é uma rede, tá uma rede muito carente. Então eu acredito nisso, né? Que o que você dá, você acaba recebendo. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas que eu vejo que dá atenção para as coisas, muitas das vezes que eu posto, seja uma frase de um livro, a foto de um neto meu, e quando eu vejo que ela posta, eu faço assim, por mais que muitas das vezes eu não dê importância àquele post, mas o que ela fez por mim, ela gostou da fotinho do meu neto. Então, assim, Sim. é só atentar nisso, porque faz muita diferença. Cara, o Gil curtiu o meu post. Sim. Cara, o Gil reagiu no meu post. Porque tem gente que tem essa carência. Não estou dizendo que é sobre mim, mas eu já estive nesse lugar. Sim. Né? Eu de estou muitas nesse das lugar. vezes eu ver que ele vive assim. Ah, eu estou dizendo lá atrás Sim. porque eu tinha essa crise de identidade. Eu não tinha uma identidade. Hoje a identidade está firmada. Né? Eu sei quem eu sou. Eu não dependo de aprovação de absolutamente ninguém. A única pessoa que eu me preocupo hoje, por exemplo, de ter vindo aqui, de ter ontem o pessoal da minha igreja foi no monte, a gente vai uma vez por mês. E eu tava com muita saudade dos meus filhos, né? Porque como eu tô servindo bastante, eu tava com muita saudade do meu neto, que eu amo demais. Aí eu falei, meu filho, o filho vem pra cá. Ele mora ali perto do monte de Guaianazes, numa invasão ali, o meu mais velho. E eu falei pra ele falou, mãe, eu tô sem dinheiro. Eu falei, mãe, paga um. Então eu não tinha muito, mas eu falei, vem pra cá. A mãe te paga um lanche da Bri. Eu falei, pai, não é uma mentira, mas eu só sei que ele vai vir por causa do lanche. E quando ele chegou, eu tava fazendo janta. Ai, minha nora, eu sabia que assim, eu não menti, eu pedi perdão, porque eu sabia que ele só ia vir se fosse pelo lanche. Ele, mãe, mas adorou minha comida, a gente orou, a gente jantou, ele comeu a comidinha da mãe dele, dormiu na minha casa. Então, assim, essas coisas que realmente enchem o meu coração de alegria. Sim. Entendeu? Então, assim, eu estar com eles, para mim, é uma missão que o Senhor está me dando e eu estou fazendo com muito êxito, porque é para ele, é sobre ele. Aí eu dei um alugido para ele, mãe, não tem um alugido, a mãe tem aqui. Aí foi quando eu falei da ansiedade, que ele estava com bolinho de mim, eu falei, ai, filho, vigia, né? Eu sei que ele, eu falei, vai orar mais, eu estou orando, tenho que orar mais, porque né, os nossos filhos têm que estar debaixo da nossa cobertura de oração. Aí vim para cá, falei, filho, a mãe está indo lá para falar com os meninos, que ele, não, mãe, foi lá, orou. Porque assim, não é que eu estou aqui, ai, porque não é nada sobre isso. Então assim, que tudo que, como eu disse no começo, que tudo que nós viemos a falar, tudo que for dito, a nossa ação, tudo seja por um propósito. Sim. Algum lar, algum coração, exatamente. Alguém vai ser alcançado e ele sabe quem. Então nós estamos aqui sendo usados porque ele usa. E olha, menina, a gente fica assim, fala, pai, eu sou tão pecadora. E ele fala, não, é sobre a gente, a missão é essa, é sobre a gente missão. Ajudar. Alguém vai assistir, vai se identificar com a história e vai mudar o conceito sobre mim, vai ter uma outra representatividade sobre um pensamento e tá tudo bem. É sobre isso, eu tô tratando isso, que eu preciso continuar
independente se eu tenho um like ou não, se as pessoas reagem ou não, eu tenho que continuar, uma hora Isso. vai dar E o certo. reconhecimento, ele vem. Mas isso isso eu tenho que construir, é uma escada. Isso. Só me conhece quem me acompanha. Então, assim, eu estou contando um pouco da minha trajetória profissional, vou aparecer um pouco mais nesse sentido, mas o propósito lá na frente, que eu não posso dar spoiler ainda, né? Ai, meu Deus! Mas é muito maior, com certeza, e a gente está trilhando para que isso realmente Amém. aconteça. E todo mundo vai estar ali, vai ter seu lugar de fala. Todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e que vão fazer parte dessa história, elas estarão comigo lá na frente, no lugar de fala para todo mundo, porque eu acho que é sobre isso. A gente voltando um pouco no sentido de acolher, o Rafa ele trouxe isso comigo, porque eu tenho Sim. essas percepções sobre mim e consegui tratar tudo isso no sentido para melhorar e evoluir como pessoa. Então, assim, nossa relação, ele é muito ouvinte, ele é desse jeito, nós já conversando aqui, mas aí chega em casa, a gente tem uma troca, ele fala, você prestou atenção nisso, nisso, nisso? Olha que interessante isso que ela falou. E aí, eu ouço. Ele já é um pouco mais fechado, se eu falar alguma coisa para ele, ó, é assim, 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 aí ele é meio, sabe, cabeça dura, mas ele vai lá e repensa e ele faz. Igual o plano que eu tinha para aqui era e aí ele deu a opinião dele de manhã, e ele falou, por isso que eu não gosto de falar. Eu falei, calma, eu só tô pensando. Eu falei, ótimo, vamos pegar um plano B, vamos pegar um plano C e vamos fazer um piquenique. E deu certo. E eu escutei Deu ele. muito certo. Ele ficou é ontem umas isso. 2 horas. Ele chegou em casa, a gente chegou tarde da noite em casa, era umas 10 horas. Ele ficou até umas meia-noite sentado atrás da cama, a gente tem um escritóriozinho. Ele ficou sentado, escrevendo. Ele falou assim, amor, eu já vou, tá bom? E eu comecei a assistir meu filme. Se não pedir minha opinião, não vou dar. Porque eu E tava, você já ali, né? Dois pra falar. Você já tava com isso em mente? Já. eu tava Só organizando que o eu roteiro queria dessa deixar fala. ele preparar como ele queria que fosse, tá? Aí chegou hoje de manhã, ele ficou perdido, pensando. Eu pensei, você já pensou como que vai ser hoje? E ele não tinha me falado nada. Aí ele pegou e falou assim, como foi que você falou? Ele já tá tudo Já pronto. tá tudo pronto. Aí ele falou assim, vamos tomar um café em tal lugar, depois a gente vai gravar. Aí eu peguei e falei assim, aí eu peguei e trouxe, falei assim, mas Aí ele que falou. é muito importante, a Lê me trouxe pra mim quando a gente foi tomar um café no outro dia, o quão importante esse momento é pra ela, o quão sagrado, o quanto ela ama esse momento. Então acho que seria muito importante a gente trazer isso, não para mostrar para as pessoas, mas é importante para ela. Nossa, muito. E Entendeu? aí eu parei pra pensar e aí eu tava Porque matutando. não é só o vídeo para as pessoas verem, mas é pra gente ter esse momento e a gente sempre lembrar pro resto das nossas vidas. Sim. Né? E tudo isso também eu carrego pra gente que não é pra gente ganhar like, ganhar curtida, Não. mas para mostrar para muitas mulheres e para muitos homens também que a gente precisa se cuidar, a gente precisa, porque às vezes muitas vezes dentro de casa a gente não recebe esse apoio, não recebe esse carinho, esse respeito, Esse afeto, essa conexão, essa troca, não tem, porque o isso, julgamento sempre ele tá na mesa. isso, exatamente. Então, a gente tem que sim se cuidar, tem que aumentar nossa autoestima para tudo. Então, Vocês sabem a importância que tem a mesa? Sentar à mesa? Sabe que a última ceia, Jesus ele sentou com os discípulos, incluindo com quem ia o traí-lo, né? sim. Então ali ele deixou pra gente um ensinamento de a mesa. A mesa é isso, é olho no olho. Esse piquenique, nós sentamos, nós tivemos troca, nós estamos ainda tendo troca. Isso aqui nós estamos sentados à mesa conectado com a natureza que vem do Senhor. Então assim, tudo tá ligado. Então quando esse sentar à mesa, que é muitas das vezes pessoas, vocês vão estar transmitindo, olha a importância, não é sobre querer like. O like ele irá vir. O reconhecimento vai vir, porque tem um propósito, né? Que a gente não sabe agora, mas tem um propósito. Muitas pessoas não têm isso. Eu não tinha isso. Eu não fui criada nisso. Sim. Assim, eu estava até falando ontem pro meu filho, eu falei assim, a gente conversando ontem à noite, ele falando do trauma da paternidade que ele tem. Eu falei, meu filho, como que amanhã poder te dar algo sendo que eu nunca tive? Eu nunca sentei à mesa com a minha mãe. A mãe nunca perguntou para mim como que foi o meu dia de escola ou o meu dia. Então, assim, a gente só oferece para os nossos aquilo que a gente teve. Sim. E muitas das vezes tem gente que vai ficar respingando esses traumas, sabe, Gil? Vai ficar tendo filhos e vai ficar derramando trauma, sangrando em cima daquelas pessoas que não teve nada a ver. Sim. Então, assim, a importância do sentar à mesa, a importância que foi aquele dia na padaria, nós sentamos de frente, fazia muito tempo que a gente estava sem se ver.
Eu acho que foi antes do Rio, né? E eu viajei o ano passado. E eu queria tanto falar também, mas aí não Porque deu foi pra tão mim. gostoso. Falei, vai lá com ela. Porque ele falou um pouco da mãe, aí eu contei um pouquinho da experiência, e a experiência que você me passou relacionada à sua mãe foi me tirando também os medos, porque eu tenho medo de entrar na área, o Senhor sabe disso. Eu tenho tratado, e o Senhor fala, vai, e toda pregação, toda ministração, vai, eu tô contigo. E amém. Então o pontapé é o quê? Fazer o currículo e começar. E vou iniciar e amém. E um dia eu vou estar aqui contando para vocês, sabe? Ó, gente, eu venci aquele medo, olha, é maravilhoso. Porque eu sei que tem propósito lá dentro. Não sei onde, mas tem. É hospital, é manicômio, não importa. Sim. O Senhor vai me colocar onde Ele quer que eu esteja. Mas a mesa, ela tem. E você teve um feeling, assim, você teve um. E foi Deus. Porque eu amo. A primeira refeição, meu filho dormiu em casa, ele acordou e eu vi que ele pegou no celular. Ele dormiu na minha cama, eu dormi no meu sofá. Aí, quando chegou um tempinho, ele tava na cozinha, me falou, mãe, só tá, tô me trocando, vem cá. Ele veio e falou, filho, você é cristão. A gente tem um peso maior. Quando você abrir os seus olhos, não pega seu celular. Não importa a forma que você vai agradecer. Joelho, sentado, continuar deitado. Agradeça. Sim. É uma dádiva abrir os olhos. Todos os dias. Porque tem muita gente que queria estar no lugar que nós estamos todos hoje. Todos os dias. Então, por isso que o matinal, a mesa, pra mim, ela é muito importante. O café da manhã, então quando é jejum, que tem que tirar o café da manhã. O Senhor sabe que é um sofrimento. Então, essa troca que vocês tiveram aqui, ainda mais que vocês disseram que nós nunca fizemos um piquenique. Cara, assim, vai ser claro, né? E aí, quando alguém perguntar, vocês já fizeram um piquenique? Sim, a gente fez um piquenique com uma amiga, a Alessandra. A gente foi gravar nesse dia muito, também. Não, e aí, sério, é sobre bom, isso, é sobre memória, sobre lembrança, sobre o positivo, o lado positivo da coisa. E o orgânico ainda ajuda muito mais em tudo isso. É só a verdade, gente. É só mas eu falo... Dê tchauzinho lá. Tchau, meu amor. Dê tchauzinho, mamô. Deixa eu desligar. Eu falo que é muito importante vocês fazerem. Nossa, na hora que eu tava falando, me remeteu algumas